Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar de futuro. Hoje nós vamos falar de um despertar radical, uma sociedade do futuro que, na realidade, sobre a ótica de evidências científicas em vários ramos e sob observação de vários olhares, dentro da ciência, da sociologia, da própria psicologia, mesmo da geopolítica, a nossa sociedade, as nossas sociedades estão despertando para movimentos diferenciados e que a gente, é claro que são sempre consequências de ações do passado, do presente, que vão redundar em modificações sociais do futuro. Algumas têm origens bastante diferenciadas. A nossa sociedade cresceu muito, modificou muito tecnologicamente, muita coisa está sendo discutida, emergências de muitas culturas que com a globalização transpareceram e começaram a discutir em pé de igualdade e mostrar a que vieram. E todas essas influências, essa quantidade de gente no planeta que é, vamos dizer assim, é sui generis, né? Nós nunca tivemos 8 bilhões e pouco de habitantes, até onde se sabe, da cultura de 12, 15 mil anos para cá. A sociedade, nós chegamos em 1900 em 2 bilhões, em 1960 nós chegamos a 4 bilhões e agora nós estamos a 8 bilhões. Eu não tenho certeza se é 60 ou 70 ou 80 que nós chegamos a 4 bilhões, mas eu acho que é por aí, né? E agora nós estamos com 4 bilhões. Então, quer dizer, até de 1900 até 1960 nós dobramos a população, quer dizer, foram 60 anos, e mais ou menos posso dizer que mais 60 anos dobramos outra vez. Mas dobramos, se você for ver a escala, nós fizemos isso de uma maneira não linear, né? Ela foi o dobro de 2 bilhões é 4 bilhões, o dobro de 4 bilhões é 8. Então a coisa não foi assim tão linear quanto possa parecer. Essa curva começou a ficar um pouco menos assintótica, né? Então, nós vamos falar desse futuro aí. A sociedade do futuro, ela muito proximamente, ela caminha para uma metamorfose estrutural e sem precedentes. Ela caminha e na realidade isso já está acontecendo. Por isso que as análises estão aparecendo. Sustentada por uma revolução tecnológica, por profundas alterações biológicas. Profundas alterações biológicas, vocês vão entender por quê, e sociais. As bases da civilização contemporânea estão sendo reescritas. E a análise multidisciplinar que nós vamos empreender aqui, no primeiro, no segundo e no terceiro texto, são 3 textos falando de fontes diferentes, de autores diferentes, falando mais ou menos dos mesmos assuntos, mas fazendo desdobramento dentro desses assuntos diferentes. Então nós vamos repetir algumas bases de ciência aqui discutidas de texto a texto. São 3 textos de IA, né, que eu os fiz em separado, colocando insumos diferentes, perguntas diferentes, mas assim todas endereçadas ao mesmo ponto de vista, mas tentando ver se as IAs me traziam diferentes pontos de vista de diferentes autores. E parece que nem foi preciso eu fazer tanto esforço, porque elas próprias pegaram temas e textos de locais diferentes. Foi mais de uma IA, foram mais de 3, aliás, né? E eu fico até com um pouco de dificuldade aqui de dizer quais são. Eu sei que basicamente foi o Gemini, o GPT e o DeepSeek, e aquele outro aí que eu esqueci o nome agora. Bom, tem mais 2, mas deixa para lá. Vamos continuar. Então, sustentada por uma aceleração revolucionária, tecnológica, com profundas alterações que eu disse, biológicas e sociais, que nós vamos ver, porque as bases da civilização contemporânea estão sendo reescritas, e esse fenômeno é um fenômeno que pode mudar mais de uma vez até
nós chegamos a uma conclusão em meia dúzia de anos. Então, a análise ela é de geneticistas, de geopolíticos, de analistas, de ensaístas, de observadores, de especialistas em áreas diferentes da psicologia, da medicina, da genética, da política, da antropologia, da sociologia, da neurologia, pesquisando a neurodiversidade das pessoas em termos de população mundial, né? A biodiversidade, que essas alterações biológicas elas demonstram que nós somos diversos, inclusive na nossa biologia de cada espécie. Então nós temos um quadro de incerteza potencialmente radical, onde a única certeza visível é uma ruptura com os modelos anteriores e ainda atuais. Então, por exemplo, uma redefinição biológica, genética, epigenética e herança viva. Isso é uma coisa que é muito difícil de você antever ou imaginar que está acontecendo. O avanço da genética, notadamente da epigenética, a epigenética é o estudo de como que o ambiente e o comportamento afetam a expressão gênica do indivíduo, sem alterar o código do DNA, mas ele altera porque é uma alteração que vai passando pelos filhos, pela descendência, né? E isso está redefinindo o que significa o ser humano. Claro que essa definição não é uma coisa tão estrambótica que amanhã você não vai reconhecermos como seres humanos. Não é isso. Mas existem algumas diferenças que a genética hoje já pode observar, que são fruto de comportamentos, às vezes até traumas anteriores. O cientista Marcus Pembrey, ele estuda a herança transgeracional, ou seja, que pela epigenética passa de uma a outra geração, e que demonstra que fatores ambientais extremados, por exemplo, dietas, traumas, estresse, entre outras coisas, hecatombes, algumas coisas assim, epidemias, guerras, coisas muito traumáticas podem deixar marcas químicas no nosso genoma. E isso vem, obviamente, influenciando a saúde e o nosso comportamento das próximas gerações. Inclusive, ao influenciar a nossa saúde, existe um modelo de adaptação e de procura de aptidão de mudança, as mudanças, né, de você se tornar apto a fazer as mudanças sem sossobrar, a espécie vai se adequando geneticamente, de forma que você fortalece, de certa forma, o ser humano, mas isso o fortalece de maneira que ele se modifique um tanto. Isso implica, então, que a saúde futura ela será cada vez mais personalizada e será cada vez mais epigenética, porque as coisas estão acontecendo muito visíveis. Você vê que eu sou uma pessoa que tem 69 anos. Eu me lembro que há uns anos atrás, há pouco tempo atrás, você colocava um microfone na frente de uma pessoa, ela tinha muita dificuldade de falar. E hoje em dia é difícil você pegar um microfone e colocar na frente de uma criança, de uma pessoa. Você vê esses artistas mirins aí de novelas, aí de TVs, de filmes, são extremamente desinibidos, têm uma capacidade de interpretação muito grande. As crianças já têm trejeitos já de mais adultos, e embora isso não necessariamente reflita uma personalidade mais bem acabada ou até mais madura, mas reflete uma personalidade mais adaptada, uma personalidade mais em sintonia com seus pares, mas em que os outros seres humanos dessa aldeia global são mais visíveis. Então, nós somos parte, na realidade, de um produto biológico de experiência de todos os nossos antepassados, pais, avós, tataravós, etc. E isso torna a nossa responsabilidade social e ambiental uma questão biológica e não apenas uma questão ética, inclusive com as outras espécies com o planeta. Nós estamos perdendo muitas espécies, nós não sabemos a diferença que isso faz. A gente não tem a visão do todo, a gente não tem a ciência do todo. A nossa ciência é ampla, a nossa tecnologia é incrível, mas nós não temos a noção do todo. Então, existe uma hiperaceleração da tecnologia e isso implica no fator social. A inteligência artificial, a IA, por exemplo, e a computação quântica, que aumenta a capacidade de armazenamento e a capacidade
a velocidade de processamento, e muitas vezes, né? E essa interconexão global via 5G, sendo que a 6G, nós estamos na 5 para 5,5, até 2030 nós estaremos na 6G. A 6G ela já vai tocar automação, ela já vai tocar carros autônomos. Nós vamos ter uma sociedade realmente de deslocamento, uma sociedade sem os controles humanos, já tudo muito adaptado, né? Se hoje há uns anos atrás você não entrava num veículo sem um condutor, mas você entra no elevador pura e simplesmente apertando um botão, não é? Mas o elevador só anda na vertical, então não tem muito risco. O único risco ali é acabar a luz ou dar um defeito qualquer. O carro ele vai ter que passar por transversais, entrar por debaixo de alguma coisa, subir por um elevado, alguma coisa assim. E precisa de haver sensores, precisa de haver uma sintonia fina com aquilo que ele vai ser visível e com aquilo que ele vai identificar como sendo um empecilho que o permite andar ou que o impede, ou que o faça mudar de direção e ter uma espécie de reflexo, que é uma coisa estritamente humana por enquanto. Então, esse 6G vai propiciar muito dessa velocidade, dessa conexão, dessa amplitude de movimento. Estou falando porque é o que andamos lendo por aí. E então a circulação de informações também vai ser bem maior do 5 para o 6G, isso desafia a nossa adaptação, porque nós não temos uma capacidade de processamento cerebral tão rápida quanto as coisas que estão rolando na nossa frente, através dos feeds, das notícias, da web. A web vai se transformando também, né? As redes estão se transformando. Nós estamos envolvidos, eu sempre digo que nós não temos internet, nós estamos na internet. Então o sociólogo e teórico Manuel Castells, em sua trilogia The Information Age, ou seja, a Era da Informação, ele já aponta o surgimento de uma sociedade em rede, onde o tempo é comprimido e o conceito de fronteiras se dilui. Essa sociedade em rede é a rede de comunicação e ligação e associação. Mas dentro dessa rede existem bolhas. Implicação disso, o trabalho humano passará por uma transformação radical, com uma automação em tarefas cognitivas, aumentando a desigualdade de acesso à riqueza e exigindo uma redefinição urgente de educação e de segurança social, como uma discussão sobre renda básica universal, por exemplo, porque muitas pessoas não vão encontrar mercado até que o setor de transformação do trabalho consiga absorver essa demanda de pessoas. E essa demanda será difícil. Como a riqueza se concentra na mão de grandes potentados da economia, por exemplo, das big techs, que são bilionários, o número de pobres aumenta, o número de bilionários aumenta também. O dinheiro começa a carregar para um lugar só. Então vamos ter que criar uma renda universal, porque nós vamos ter muitos desocupados, né? Renda básica universal. E mesmo que você consiga fazer uma distribuição de renda ali, você não vai conseguir fazer uma distribuição necessariamente de posto de trabalho. Isso é o que nós estamos antevendo. Nós não sabemos como é que vai funcionar ainda, e isso pode gerar, em princípio, um colapso. O colapso das estruturas de gênero e também de demografia. As dinâmicas sociais mais íntimas estão sendo drasticamente alteradas, com vastas consequências demográficas. Por exemplo, o papel do gênero, né? Estudos do gênero como a de Judith Butler e dados sobre participação feminina no mercado de trabalho global implica uma desmasculinização das esferas de poder e uma crescente fluidez de identidade das pessoas, resultando em uma sociedade menos binária e menos hierárquica, ou seja, menos para o poder masculino, mas com uma horizontalização da presença masculina ou feminina como não determinante de uma hierarquia, e uma fluidez de identidade, porque alguns não se identificam necessariamente com gênero masculino ou feminino, e uma coisa mais ou menos híbrida. Isso já está ficando visível na sociedade, né? A quantidade de pessoas, de meninas, por exemplo, que saem do relacionamento com um rapaz e começam a namorar uma moça, a gente fica assim, isso não era tão fluido. E o contrário ainda tem um pouco de problema, né? O homem ainda tem um pouco de problema
de se sentir fluido nesse sentido. Esses aí já seriam coisas mais dos homo mesmo. Mas eu não sei se eu estou falando bobagem, porque isso é uma observação minha, não faço experiência, não sou cientista, mas eu percebo que mesmo no homem já existe uma fluidez e alguns não se identificam. Eu não vou ficar muito nesse tema não, porque eu quero seguir aqui. Por exemplo, agora nós vamos falar de fator de mudança, diversidade sexual. E existem evidências científicas nas pesquisas de sexologia e psicologia social, reconhece a diversidade como norma e não como desvio. Há uns tempos atrás nós tínhamos uma ideia fixa da questão sexual, o que fugisse daquilo era chamado de desvio. Hoje em dia nós reconhecemos a diversidade como esta sendo a norma e não como sendo o desvio. E por conta disso, a norma heterossexual e binária perde o seu domínio social. E nós temos uma sociedade que cresceu demasiadamente para 8 bilhões e pouco de habitantes. Então essa diversidade está mostrando que existe uma outra normatividade que não necessariamente é a questão binária que nós vínhamos. E isso aí não é nenhuma heresia. Isso aí é uma coisa que nós estamos constatando. Isso não é uma moda. Isso não é alguém que criou para desvirtuar. Isso não é alguém que criou para deixar de ser natural, não. E essa é a naturalidade da diversidade quando você pega uma população muito grande. É isso que nós estamos falando. Então a norma heterossexual e binária perde seu domínio social com o acolhimento de preferências sexuais e identidade de gênero nunca antes tão diversas, ou que fossem observadas como tão diversas, impulsionando pela visibilidade que se tem no mundo digital, que o mundo digital apresenta ela dá essa visibilidade, né? Isso aí, longe de ser moda, um comportamento de imitação. Isso está surgindo dessa forma. Por quê? Porque a nossa população se reproduziu muito. Por quê? Ora, porque reproduziu. Por que tem as mudanças? Nós não sabemos exatamente, pode ser condições epigenéticas. Tem uns estudos que dizem, por exemplo, que quando as populações crescem demais e começam a ter escassez, começa a haver mudança de sexo em algumas populações de peixe que têm facilidade de fazer isso aí, exatamente para poder paralisar um pouco essa reprodução. É possível que isso repercuta na nossa espécie. Eu não sei, posso estar falando bobagem, mas existe uma regra assim na natureza, pelo menos com relação a algumas espécies. Interações entre gêneros, né? Pesquisas em comunicação e sociologia sobre o impacto das mídias digitais na afetividade, por exemplo, relações virtuais, o que eles chamam de sexting, né? São relacionamentos mais líquidos, mais negociáveis, prevalência de estruturas familiares e afetivas não tradicionais, como, por exemplo, poliamor, algumas não monogâmicas, e já está existindo isso aí. Como que são feitos esses tratos, esses contratos? Como é que as pessoas se relacionam com isso? Como é que eles se sentem com isso? É difícil para nós que somos mais heteronormativos, né? Ou que viemos de uma sociedade mais standard, com esse tipo de posicionamentos estanques, definidos, né? E vislumbrar como é que eles entendem isso. Eu não estou falando nem de discordar ou de concordar, eu estou falando de entender, ou absorver, ou perceber, ou imaginar. Né? A gente não tem ainda essa coisa. O que sobra para nós é estudarmos quem procede dessa forma. Eu tenho visto alguns vídeos, me lembro que vi uns vídeos de umas meninas que elas não se entendiam, elas eram biologicamente mulheres, mas elas não se sentiam nem homens nem mulheres. Elas não se identificavam com nenhuma das características. Então, quando elas iam se relacionar com as pessoas, elas tinham um aparelho genital feminino. Quando elas iam se relacionar com a pessoa, elas se relacionavam com a pessoa, independente do aparelho genital dela. Então, se ela gostasse daquilo que seria biologicamente um menino, ela se relacionava possivelmente da maneira como se relaciona com o menino. E se ela gostasse de uma menina, ela se relacionaria como seria possível para ela relacionar-se com uma menina. Aí vem a questão da reprodução. Isso aí muda muita coisa, né? Porque o casal faz a procriação, então estabelece família e cria-se a prole. Essa modificação aí nós ainda estamos estudando, isso é uma ruptura. Isso não é certo ou é errado, isso é uma ruptura que está havendo. O que vai acontecer a partir disso? Esse é o estudo.
longe de preconceitos. Esse é o estudo. Então, o que está nos ocupando nessa questão biológica é isso aí. Agora nós vamos falar de geopolítica e reorganização da riqueza global. Isso também está mudando. O fim da unipolaridade. Há uns tempos atrás, na época da Guerra Fria, nós tínhamos a bipolaridade. Capitalismo de um lado, socialismo comunismo do outro. Depois acabou a União Soviética, a China começou a evoluir para um capitalismo, socialismo de Estado, que é um capitalismo com venda, com fábrica, com uma economia mais aberta e parará. Então, o polo ficou sendo um polo exclusivamente do Ocidente, o polo ficou sendo unipolar, o domínio do Império do Capital. Muito bem, então começou a surgir com essa capacidade do Oriente, ali, dos tigres asiáticos, normalmente da China, surgimento de uma multipolaridade, porque esses caras começaram a atrair atenção para eles, porque começaram a ganhar poder. E esse consenso que existe atualmente entre os analistas geopolíticos, por exemplo, o Parag Khanna, eu já falei dele aqui em outro trabalho, em Connectography, é um livro. Ele fala das ascensão das potências do sul global, a China, Índia e alguns blocos regionais. A gente poderia até incluir, de certa forma, o Brasil, apesar de não haver consenso, que vem desafiando a estrutura de governança global. A Índia e a China, principalmente, e depois com a formação dos BRICS, né, estão realmente discutindo esse poder global aí, que era unipolar. E hoje em dia nós podemos falar de pós-colonialismo econômico, porque algumas independências que vieram de 1950 para cá, elas se refletiram em independências, como que eu vou dizer, políticas dos estados em relação aos estados centrais, mas não conseguiram manter uma independência econômica. E agora as nações se livram desse peso colonial, exigem uma renegociação de relação com a riqueza, né? Buscando maior controle sobre os seus recursos, questionando as estruturas do sistema financeiro internacional. E este movimento, teorizado por pensadores pós-coloniais como Edward Said, que eu já falei dele também em outros programas, e Homi Bhabha, se traduzirá em uma maior volatilidade e conflito por influência em zonas de interesse estratégicos. Isso é fato, né? A riqueza e a desigualdade. A concentração de riqueza se tornará um desafio central, porque o empobrecimento do mundo está sendo tão vertiginoso que os bilionários estão começando a chegar próximo de serem trilionários. E isso é uma concentração de renda muito grande, né? Então, o economista Thomas Piketty, aquele que escreveu O Capital do século XXI, ele demonstra que existe uma tendência histórica de aumento de desigualdade quando a taxa de retorno sobre o capital é maior que a taxa de crescimento econômico, porque o crescimento econômico ele está associado a questões de manufatura, questões de negócios, a questões de serviços, e o retorno de dinheiro via crescimento econômico por produção de alguma coisa ou por algum tipo de serviço, ele tem um retorno menor do que o retorno do capital volátil, desse capital que é investido em títulos para poder ganhar juros sem trabalho. Quando você tem o retorno sobre o capital maior que o retorno do crescimento econômico, é que o crescimento vai se desestabilizar. E isso faz com que você tenha menos produção de tecnologia e menos crescimento para dar solução às demandas da sociedade. Como no mundo nós temos uma fábrica chamada China e alguns ali dos tigres asiáticos, o que vai acontecer é que as nações do Ocidente, que vão ter retorno de capital maior que de crescimento econômico, vão perder espaço no futuro para essas potências que vão ganhar hegemonia naquilo que seria a infraestrutura de tecnologia. Isso já está acontecendo com a China. As pessoas estão achando, por exemplo, o pessoal tem mania de achar, por exemplo, que a Rússia ainda é aquela porção de tanque velho que está lá perdendo dinheiro, aquelas latas velhas. Isso não é verdade. Eles estão tecnologicamente mais avançados que os Estados Centrais. Os Estados Centrais ainda têm os maiores exércitos porque investem muito, mas a tecnologia
por artefato de guerra está começando, não em número, mas a tecnologia em grau está começando a cair para o lado do Oriente. Se eles conseguirem aumentar essa quantidade de artefatos, se começarem a ter mais efetivos de luta, eles vão dominar. Eu não estou torcendo para nenhum dos dois lados, eu espero que não haja nenhum tipo de guerra, nem gastos com guerra, porque isso é um desperdício. Porém, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a reação do mundo que está ficando para trás, que não está conseguindo ver o mundo que está indo para frente, que é o mundo do lado de lá. E isso vai ter uma descompensação e no futuro vai ter um conflito. Então, essas nações do lado de lá, elas estão tendo retorno de crescimento econômico maior do que retorno de capital. Até porque eles não entrelaçam a economia deles à forma como nós aplicamos capital aqui no Ocidente. Nós somos sul global, estou chamando de Ocidente, porque a gente é associado aqui mais ao Ocidente, né? A gente tem investimento da China e tudo tal, mas a nossa conduta econômica é mais voltada para o capitalismo do Ocidente. O que eu não estou dizendo que seja ruim ou que seja bom, estou dizendo que é assim, não estou entrando em juízo de valor. Conclusão: o futuro breve não será uma mera extensão do presente, não vai ser uma extensão do presente, não. O futuro breve ele vai ser uma ruptura radical. Quando nós observarmos um intervalo de tempo, mais ou menos de 20, 30 anos, nós vamos ver que houve uma ruptura. E as mudanças convergem para uma sociedade bem mais fluida, uma sociedade muito acelerada, uma sociedade muito dividida em bolhas, onde as fronteiras entre o biológico e o tecnológico, o masculino e o feminino, o Ocidente e o Oriente se tornam irremediavelmente porosas, porque você não sabe mais diferenciar o que é uma cultura de um lugar, o que é a cultura de outro, o que é a preferência de uma coisa, o que é a preferência de outra. As coisas estão bem diluídas, né? E a sobrevivência e a prosperidade vão depender da capacidade das instituições e dos indivíduos de navegar nessas complexidades, rejeitando os dogmatismos, né, rejeitando as bolhas, rejeitando a intolerância, abraçando o aprendizado contínuo, inclusive com aqueles que estão produzindo algo diferente. Está na hora do Ocidente começar a olhar para aquilo que o Oriente está fazendo. Agora, grande transição, rumo a uma sociedade pós-humana e pós-tradicional. Esse é o segundo texto. A tese de que a sociedade futuro próximo será uma ruptura radical, que nós já falamos com o presente, não é só uma especulação, não. Ela é uma conclusão suportada por evidências científicas que convergem em muitas disciplinas dessas ciências. A velocidade exponencial das mudanças tecnológicas, essa palavra exponencial me faltou agora mesmo. A velocidade exponencial das mudanças tecnológicas, biológicas, sociais está criando uma tempestade perfeita que redefinirá a condição humana, a organização política e as próprias bases de identidade. Por exemplo, nós temos uma revolução biogenética e epigenética que está redesenhando a natureza humana. Nós já falamos disso. Vamos ver agora a engenharia genética, exatamente a epigenética e a reconfiguração. Veja bem, a ferramenta CRISPR-Cas9 já permite editar um genoma com a precisão e custo decrescente. E o Yuval Noah Harari, em Homo Deus, que é um livro, eu tenho inclusive ele, argumenta que a elite global poderá em breve buscar o upgrade biológico para si e para seus filhos, criando uma divisão potencialmente intransponível entre Homo sapiens naturais e uma classe de super-humanos geneticamente melhorados. Esse livro, o Yuval Harari, ele é um pouco otimista demais e talvez um pouco crente numa sociedade assim muito rápida e que consiga fazer coisas assim muito geniais. Isso é ciência, é verdade. Esse upgrade é razoavelmente possível. Agora, isso seria para um número muito diminuto de pessoas, né? E não é um upgrade que você vai dar numa sociedade. É um upgrade que você vai dar em alguns indivíduos dessa sociedade. Então, essa engenharia genética, ela está num limite aí de divisa, em que nós teríamos que baratear muitos processos, teríamos que democratizar muitos processos para que nós pudéssemos fazer estudos genéticos de modificação genética humana para a melhora do ser humano. Essa melhora aí da capacidade do ser humano de resposta do cérebro ou outras respostas, isso ainda é custoso
Isso envolve questões éticas e isso aí ainda seria para muito poucos. Então, essa intervenção para eliminar doenças hereditárias seria o primeiro passo, coisa que já está acontecendo, já existem estudos há mais de 20 anos a respeito disso. O próximo seria a otimização de traços cognitivos e físicos, que a gente não sabe até que ponto é possível. Por quê? Porque a epigenética tem mostrado que algumas modificações que surgem por geração para geração. E a gente não sabe se você fizer uma modificação genética aqui agora, se isso repercute imediatamente. Nós não temos a complexidade do funcionamento de tudo. Então isso é uma expectativa, talvez um pouco sonhada, um pouco sensacional demais. Agora, a epigenética. Essa sim, uma ciência que estuda os fatores ambientais e comportamentais que podem alterar a expressão de nossos genes sem mudar o nosso DNA sequencial. Não é que mude a sequência de DNA, você muda o conteúdo, a forma de o gene agir, e isso sim é crucial. Pesquisas como as citadas pelo geneticista Michael Snyder em seu trabalho sobre o The Integrated Personal Omics Profiling, que mostram que o estresse crônico, por exemplo, a nutrição, a boa nutrição e a exposição a toxinas deixa marcas epigenéticas na química, né, que podem ser herdadas de geração a geração. Então, em uma sociedade hiperacelerada e estressante, estimamos que estamos potencialmente moldando saúde de futuras gerações de formas profundas e não totalmente compreendidas, o que pode ser inclusive uma expectativa de coisa que não se realize na sua integridade. Mas existe esse olhar. Então, essa reconfiguração e essa mudança potencial profunda e radical, ela pode não acontecer necessariamente assim, agora, imediatamente, nas próximas gerações. Ela pode se espalhar pelo futuro, assim como nós podemos adquirir conhecimentos e ir corrigindo essa nossa cultura aí de estresse e aperfeiçoando a nossa forma de viver, o que seria repercutido no futuro. Mas ainda assim, isso representa uma mudança radical. Por quê? Porque nós passamos a entender que essas possibilidades, probabilidades existem no mundo altamente conectado, altamente globalizado, porque mesmo que os estados nacionais resolvam acabar com a globalização, o mundo não vai deixar de ser globalizado, porque nós vamos continuar tendo notícia de tudo e de todos a todo tempo e interconectado com todas as culturas. E isso vai influenciar a nossa genética. Vai influenciar a aceleração, a velocidade com que nós nos comunicamos, vai influenciar a velocidade com que nós mudamos a nossa cultura, as revoluções culturais, os papéis das pessoas, nas configurações das sociedades. Então vai haver uma ruptura. Por quê? Porque nós temos muitos insumos que modificam a nossa forma de ação, de agir e de visão do mundo. Reconfiguração radical, por exemplo, das relações humanas, a questão do gênero e da sexualidade, que nós já mencionamos agora nesse segundo texto. O que vamos dizer? As estruturas familiares e os papéis de gêneros estáveis por séculos, ou pelo menos nós nos víamos assim, estão se desintegrando e sendo recombinados em novas formas. É possível que essas coisas acontecessem, que elas não fossem ditas e percebidas e conversadas e estudadas? Sim. É possível? Acho que sim. E por que nós estamos vendo isso hoje? Talvez porque hoje nós sejamos muitos. E com muitos nós temos muitos diversos. E começamos a perceber essa diversidade. E isso por si só é uma ruptura. Por quê? Porque de agora em diante essas coisas vão emergir. Se antes elas ficavam caladas porque as pessoas não entendiam ou porque não queriam se assumir assim ou assado, a sociedade seguia com os polos binários conforme nós vínhamos entendendo. Inclusive por conformação de cultural, conformação de sociedade, por entendimento de que a sociedade deveria ser reconfigurada dessa forma, ou ligada às religiões, ou ligada à reprodução, o que hoje nós modificamos o olhar. Então, papéis de gêneros. A autora Judith Butler, que nós já mencionamos, que é uma filósofa e teórica do gênero, ela propôs que o gênero é uma performance social, não um destino biológico. Ora, o que as pessoas se debatem às vezes é o seguinte: como que não é um destino biológico se a gente procria a partir do gênero homem e mulher que se unem? Mas ela como filósofa, como teórica de gênero, ela propõe que o gênero é uma performance social porque a sociedade adquiriu aquela forma. A questão do gênero, você transando, não transando, tendo filho, não tendo filho, é uma coisa aleatória.
Essa ideia então saiu da academia e permeou a cultura. O papel social dos homens e mulheres, outrora rigidamente definido, vem a tornar-se fluido. A mulher não é mais majoritariamente confinada à esfera doméstica e o homem não é mais majoritariamente o único provedor, levando a uma renegociação complexa e por vezes conflituosa dessas identidades. O que não tem nada a ver com você ter ou não uma prole. Existem casais que são homens, homens, mulheres, mulheres, que resolvem ter filho. E como é que teria um filho? Como é que seria essa reconfiguração de família? E por que as pessoas gostariam de continuar tendo filhos? E por que alguns casais que são heterossexuais, estão casados, não têm filhos? E por que alguns não se casam, embora sejam héteros? Tudo isso são rupturas e formas de viver diferenciadamente. Nós somos uma sociedade que está muito grande, então está havendo uma tendência a não haver crescimento mais, porque as pessoas se ocupam mais com seus trabalhos, se ocupam mais individualmente com o seu lazer, com seus projetos pessoais de vida, independente da sua sexualidade e do seu gênero. E isso faz com que os filhos, a prole, venha com mais dificuldade. Então, se nós temos essa dificuldade nesse sentido, do individualismo das pessoas, das questões econômicas, do crescimento, da falta de tempo. E se nós temos também a normatividade modificando as relações de gênero entre as pessoas, nós vamos ter algumas dificuldades de reprodução, mas nós não vamos pará-la. Isso não vai acontecer. Nós somos 8 bilhões de habitantes e temos culturas diversas mundo afora, né? A Europa, por exemplo, que tem uma taxa de reprodução baixíssima, ela é invadida por outras culturas, como as culturas da África e as culturas árabes, elas estão tendo muitos filhos lá, quase que 6 filhos por casais dessas etnias que são aqueles países que foram dominados pelos europeus e que agora encontram ali como centro de retorno para o reequilíbrio de suas culturas. Então é para lá que eles se voltam. E acaba que as etnias vão dominar ali, os europeus vão, com o tempo, vão acabando e vão ficar ali outro tipo de nacionalidades, né? E vai haver reprodução com tudo isso que está acontecendo. Bom, então, diversidade sexual e gênero, a visibilidade das identidades LGBTQIA+, é um fenômeno sem precedentes. O sexólogo Alfred Kinsey, em meados do século XX, já identificava que a sexualidade humana existe em um espectro. Isso ele falava desde meados do século passado, ele tem inclusive o relatório Kinsey, né? Hoje essa compreensão se massificou. A não binariedade e a transgeneridade, eles desafiam o modelo binário histórico homem e mulher, que fundamentou a organização social ocidental por milênios, talvez por cultura. Não sabemos. O desinteresse por acasalamento e família tradicional que eu mencionei agora em Alice, fenômenos como o celibato involuntário e a sociedade dos solteiros, especialmente no leste asiático, principalmente Coreia do Sul, né, são documentados por sociólogos como Shannon Valor e o Naoki Yoshikawa, ou Yoshikawa, não sei. O The Guardian e o The Economist, duas publicações inglesas, frequentemente reportam-se sobre a queda nas taxas de natalidade e o adiamento ou o abandono de vida conjugal e vida reprodutiva. As causas são multifatoriais: pressão econômica, talvez, oferta de alternativas mais satisfatórias como indústria de entretenimento e realidade virtual, talvez também. O ensaísta Mark Fisher, que nós já falamos dele num livro chamado Realismo Capitalista, que eu também já comentei, capturou a sensação de futuros cancelados e a dificuldade de construir projetos de longo prazo como uma família, em um presente de perpétua instabilidade, inclusive climática. Aceleração tecnológica e compressão do tempo. O tempo vem sido comprimido. Nós falamos isso no Aceleração do Tempo num vídeo há 2 vídeos atrás. A aceleração social, descrita pelo sociólogo Hartmut Rosa, que lá no vídeo eu menciono, é um dos fenômenos definidores de nosso tempo. A tecnologia não apenas muda o que fazemos, mas ela altera a nossa percepção do tempo e nossa capacidade de processar eventos. O Hartmut Rosa nós estávamos discutindo com o Pierre Bourdieu,
que estava falando da compressão do tempo. Velocidade dos fatos, o ciclo de notícias de 24 horas e mídias sociais cria uma sequência ininterrupta de crises e eventos globais, tornando quase impossível você dar conta a tempo de fazer uma reflexão mais profunda, porque você precisa de respirar, dormir, tomar banho, se alimentar, né? E enquanto isso você não está pensando. O analista de mídia Douglas Rushkoff, num livro chamado Present Shock, ele argumenta que estamos vivendo em um presente contínuo exato, onde o passado é irrelevante, o futuro é incognoscível e nós vivemos um presente o tempo todo sem termos tempo de buscar passado ou projetar para o futuro, paralisando a ação política coordenada e gerando ansiedade generalizada em vários estamentos da sociedade. A geopolítica em reconfiguração, que nós também já falamos, o fim do peso colonial e as novas relações com a riqueza, a ordem mundial bipolar da Guerra Fria e o breve momento unipolar dos Estados Unidos, que eu já mencionei, deram lugar a um cenário multipolar e caótico. Vamos ver como que esse texto analisa isso. Descolonização e ressurgimento. Nações que foram subjugadas pelo colonialismo europeu não apenas conquistaram independência política, mas estão agora reivindicando sua autonomia cultural e econômica. Pensadores como Achille Mbembe, teórico pós-colonial, analisam como esse processo de descolonização mental e política está reconfigurando as relações globais. Potências médias como Índia, Brasil e países africanos, repare que aqui ele incluiu o Brasil, no outro ele não tinha incluído, eu que incluí, exigem assento à mesa, enquanto China desafia a hegemonia ocidental com um modelo civilizacional alternativo e com uma outra formação, porque as pessoas falam que a China é comunista. Não, a China ela é tradicionalmente confucionista. O comunismo foi um período pequeno para a reorganização de uma sociedade que tinha sido subjugada por duas guerras, as chamadas guerras do ópio. Depois vocês leem sobre isso aí. A reação com a riqueza. Relação. A financiarização da economia, teorizada pelo geógrafo David Harvey em sua conceituação do capitalismo acumulativo por despossessão, criou uma riqueza cada vez mais abstrata e desconectada da função real, da produção real. A ascensão das criptomoedas e dos tokens não fungíveis, que são chamados NFTs, são sintomas de uma redefinição do que é valor e do que é propriedade. Uma intersubjetividade que cria um valor para a criptomoeda em que nós todos aqui concordamos e aquilo ali passa a ter um valor e a transferência de riqueza de um país para o outro, de um indivíduo para o outro. Só que não se esqueça que a riqueza ainda é medida pelas moedas que estão nos bancos centrais e é essa que se transfere. Então alguns ficam ricos, outros ficam pobres, em moeda natural, não em criptomoeda. A criptomoeda é um meio, é como se fosse um aplicativo, é como se fosse um papel. Um título, não é isso? Então são sintomas de uma redefinição do que aquilo que é valor, do que é propriedade, do que é intersubjetivo, criando novas formas de desigualdade e de concentração de capital que operam em uma esfera global sem território, tá? Desterritorializada. Difícil de falar, né? Conclusão desse segundo texto. Um horizonte de incerteza e possibilidade. A sociedade do futuro, muito breve, não será uma versão ligeiramente atualizada dessa nossa agora, não. Ela será produto de forças tectônicas que estão simultaneamente desbiologizando a identidade, através da genética e da fluidez de gênero, acelerando o tempo histórico até um ponto de colapso narrativo, redesenhando o mapa geopolítico com o fim da hegemonia ocidental e de outras hegemonias que vão se levantar e cair, transformando a unidade básica de sociedade, famílias nucleares e seus impulsos fundamentais, sexualidade e reprodução. Em definitivo, não se sabe quanto tempo e para que lado. Como provou e previu o Zygmunt Bauman com seu conceito de modernidade líquida, todas as estruturas sólidas que moldavam a vida humana, emprego, família, comunidade, nação, se fluidificaram, entraram em fluxo. O futuro, portanto, não é uma linha reta a partir desse nosso presente, ou do que foi do nosso passado. É um território estranho, é um território novo a ser redesenhado, moldado pela convergência de crises
de outras que possam surgir, que outras que possam nos paralisar, inovações que possam consertar as atuais ou piorá-las, que vão desafiar nossa capacidade de previsão e adaptação. Só temos a certeza de que algo será disruptivo e será radical. Terceiro texto. Como será a sociedade de um futuro muito breve, onde automaticamente se prevê uma total diferença com a sociedade atual, por tudo que pensamos e por tudo que estamos vendo e também pelos textos que acabamos de ler. Esse é o terceiro texto. Esse texto integra os achados de genética, epigenética, ciências sociais, psicologia, demografia, estudos de gênero, sexologia, economia política e geopolítica, que vem para esboçar, com base em evidências e autores-chave, e como a nossa sociedade, num futuro muito breve, nas próximas décadas possivelmente, poderá se transformar de um modo profundo que nós não vislumbramos agora. E se estivermos vivos lá para viver, vamos ter termos para comparar. Em cada bloco, vamos indicar fontes mais centrais para essa afirmação. E as fontes são múltiplas, gente. Eu estou com N fontes aqui. Já falamos da genética e da epigenética, né? 2 pontos fundamentais devem ser lembrados. O genoma humano fornece uma base estável. O epigenoma, que são marcas químicas que regulam a expressão gênica, conecta experiências sociais, ambientais, biológicas, sensoriais ao funcionamento cerebral e corporal de forma duradoura. Então, existe uma transmissão epigenética intergeracional. Estudos clássicos mostram que a variação do cuidado materno altera a metilação de genes, relação do eixo de estresse com os glucocorticoides e, por consequência, mudança de comportamento de estresse reativos nos seus descendentes. Isso já foi provado em outras espécies testadas. Essa ligação dá uma via plausível para mudanças sociais rápidas, pobreza, crises, urbanização, poluição, estresse coletivo. Porque se isso tudo acontece, você tem mudanças sociais e as gerações vão sofrendo por esses estresses. Se incorporam então em camadas biológicas que afetam a saúde mental, rendimento cognitivo, predisposições comportamentais nas gerações seguintes. Lembremos que nós podemos ter alguns concertos de rota e aquilo que seria o contrário do estresse, o bem-estar, pode também se reproduzir epigeneticamente. Tá? Então nem tudo serão espinhos, mas serão rupturas, porque nós não sabíamos que isso acontecia ao longo de demandas de muitos anos, porque as gerações foram aumentando numericamente, foram aparecendo culturas a mais, e essas culturas foram emergindo, e hoje em dia a influência de culturas sobre outras culturas nesse mundo globalizado é muito grande. Isso, se o nosso comportamento, e os nossos estresses e as nossas percepções modificam a nossa genética, nós vamos convergir para uma sociedade muito diferente da atual, mas muito parecida entre si nas várias regiões do planeta, porque convivemos numa aldeia, falando lá do McLuhan, né? Numa aldeia globalizada. Aceleração tecnológica. Quais seriam as implicações até então? Políticas públicas, desigualdades e condições perinatais não são apenas sociais. Atuam sobre o corpo e sobre a expressão dos genes, ampliando mudanças sociais ao longo de poucas gerações. A aceleração tecnológica também, e a transformação do tempo social também. Porque a tecnologia ela não apenas substitui tarefas, ela altera a experiência do tempo social, encurtando o presente, multiplicando eventos, comprimindo decisões, apressando e compressando decisões, uma palavra até meio errada, um processo que foi discutido, como já falamos, por Hartmut Rosa e também por Bourdieu, como uma aceleração social. Quando a inovação tecnológica, incluindo as inteligências artificiais, funciona como um fornecedor contínuo de novidades e automação, a velocidade dos acontecimentos começa a criar formas de vida e instituições diferentes daquelas que nós conhecemos. Essa aceleração muda expectativas, vínculos laborais, ritmos reprodutivos e a própria noção de compromisso social. Paralelamente, relatórios econômicos mostram que a inteligência artificial já tende a redesenhar tarefas, redesenhar a produtividade, a distribuição de ganhos,
com impacto sistêmico sobre o trabalho, bem-estar e capacidade de redistribuição. E isso modifica-nos epigeneticamente. A questão de sexo, acasalamento, reprodução, tendências demográficas e tendências comportamentais. Existem evidências robustas de declínio da fecundidade em muitos países, já mencionei isso. Muitos já abaixo do nível da substituição dos seus nacionais, conforme existem na Europa. A Itália, por exemplo, está muito ruim nesse aspecto. A França está muito abaixo. O Reino Unido. E vários estudos chamam de sex recession, ou recession, essa atual fase de acontecimentos. As razões são multifatoriais. Precariedade econômica, todo mundo supõe isso. Moradia tardia, todo mundo supõe. Trabalho, estudos tardios, mudança das prioridades, autonomia e carreira, eu acho que isso é o mais importante. Maior uso de dispositivos e uso problemático de entretenimento digital, além de transformações nas normas afetivas sexuais, que eu também acho que é uma coisa bastante individualismo e bastante presente essa questão afetiva sexual. Além disso, movimentos e estudos sobre identidades sexuais e afetivas têm mostrado um aumento na diversidade. Mais pessoas se identificam com os temas LGBTQIA+, que é o crescimento documentado por pesquisas inclusive no Instituto Gallup. E há maior reconhecimento de orientações como assexualidade, psicológicas e documentos também de fluidez sexual, aqueles que eventualmente se atraem por uns ou por outros, ou que não se sentem necessariamente homens ou mulheres, sobretudo entre as mulheres. Tudo isso implica que as matrizes tradicionais de acasalamento e família vão estar sendo negociadas, renegociadas em escala global, porque houve uma modificação na forma de sentir e entender. Isso implica em quê? Em cortes demográficos acentuados, combinados com preferências reprodutivas diferentes, adiamento ou o child free, que seriam crianças livres, a sexualidade entre os casais que não quiserem se relacionar necessariamente, parceiros não heteronormativos, podem vir a reconfigurar mercados de trabalho, refigurar sistemas de previdência, padrões de consumo, políticas de habitação ou coabitação, geopolítica, países com declínio acentuado que vão enfrentar desafios econômicos estratégicos, inclusive de mão de obra, que vão ter que buscar no estrangeiro pessoas para seus trabalhos, para continuar mantendo as suas sociedades, e com isso vão haver mudanças. Gêneros, papéis sociais, rupturas rápidas. A interação entre avanços educacionais e participação feminina no mercado, a difusão de discursos de igualdade, e mudanças nas normas de masculinidade têm resultado em reconfigurações rápidas dos papéis de gênero. Gerações mais jovens expressam maior fluidez de gênero e a maior taxa de identificação com categorias não binárias. Isso altera a divisão sexual do trabalho, expectativas parentais e políticas públicas por parte dos governantes. Autoras como Liza Diamond, que fala de sexualidade fluida, ajudam a entender que os rótulos que antes organizavam desejo e comportamento já não têm a mesma estabilidade e não representam mais configurações naturais de nossa sociedade atual e do futuro. Isso implica em que modelos de famílias patriarcais podem perder totalmente a hegemonia, e eu acho que já estão perdendo. Surgirão arranjos familiares menores, alguns seriam coletivos, serão escolhidos, assim como as redes de cuidado não familiares. Políticas de gênero serão um eixo central de conflito, mas também de inovação institucional. Quer dizer, modificações e rupturas em vários setores da sociedade, inclusive em leis. Preferências sexuais mais diversas e reconhecimento social. Estudos populacionais e pesquisas de atitude mostram um aumento rápido na identificação com as identidades LGBTQI+. Repare que é a terceira ou quarta vez que eu falo disso. Todos os textos estão explorando esse ponto de vista, especialmente nessa geração chamada geração Z. Isso não significa apenas visibilidade, significa novas formas de organização íntima, porque eles vão ser maioria, eles vão se auto-organizar. Parentalidade, ou seja, as famílias vão ser homoparentais, com reprodução assistida, porque serão reprodução feitas de outra forma, e novas demandas legais e simbólicas que transformarão instituições, escolas, mercado de trabalho e a saúde. E isso acontecerá em poucas décadas.
Geopolítica, descolonização e peso do passado. Autores decoloniais e pós-coloniais, como por exemplo Frantz Fanon e Dispesi Chakrabarty, difícil esse nome, recordam que formas de dominação colonial deixam estruturas econômicas, símbolos e saberes que persistem mesmo após a independência formal. Contudo, no século XXI, existem movimentos reais de reapropriação cultural e estratégias geopolíticas que visam reduzir essa dependência. Então, o aparecimento de blocos alternativos, influência econômica da China, reposicionamento do sul global do qual o Brasil faz parte, dá aos estados outrora colonizados maior margem para reescrever regras, embora a desigualdade global e a dependência tecnológica venham a continuar a moldar as opções. E nós já falamos disso, não vou nem me perder muito tempo por aqui não. Implicação: vamos nos livrar do peso colonial. Esse não é um processo automático, ele será político, econômico, cultural e ele vai demandar algumas décadas ainda, mas ele já começou com força. Países que conseguiram construir autonomia tecnológica e econômica vão exercer mais agência no novo cenário. A desigualdade, a riqueza e as novas oligarquias tecnológicas, o Piketty, ele fala nas suas pesquisas e também pesquisas de outros, que existem tendências de concentração de riqueza, e nós estamos vendo isso aí nas Big Techs, que tendem a acentuar a acumulação de capital e isso seguir superando o crescimento econômico. Capital separado de crescimento econômico. Ao mesmo tempo, a economia digital e a propriedade das plataformas de dados criam novas formas de renda passiva e de poder. E isso aí poderia criar uma suzerânia de dados, que é o tal técnico-feudalismo, né? E a influência algorítmica, que reconfiguram as linhas clássicas entre capital e trabalho. Implicação: sem reformas redistributivas e regulação, ou seja, tributação e governança de dados, vão emergir formas de estratificação que desafiam a governança democrática, porque esses caras vão estar acima dos países, acima de seus governos. Convergência tecnológica, epigenética, normas culturais, como elas produzem uma sociedade diferente. Reunindo os fios, a epigenética mostra que os choques sociais, crise econômica, ambientais e violência vêm a moldar nossa biologia nas próximas gerações. Aceleração tecnológica, inteligência artificial, as plataformas mudam a forma de trabalho, mudam a atenção e a experiência do tempo, aceleram um processo de mudança cultural radical. Mudança nos padrões afetivos sexuais, ou seja, declínio do sexo entre jovens, mais identidades, crianças livres, reestruturação de família e reprodução. E a geopolítica de colonialidade reconfiguram quem define regras do nosso jogo global. Então, a interação entre os vetores por onde gerar, em poucas décadas, sociedades com menor taxa de natalidade, em larga escala, arranjos familiares diversificados, mercado de trabalho profundamente automatizado, novos e concentrados monopólios de dados e riquezas, estados onde políticas públicas terão que conciliar cuidado social com competitividade tecnológica, tudo isso sob o pano de fundo de uma biologia que foi marcada quimicamente por experiências sociais coletivas, é o quê? É uma brutal ruptura com o passado. Exemplos concretos: o Chile teve uma queda abrupta de fertilidade, que foi reportada recentemente, servindo de exemplo de como mudanças econômicas e sociais podem derrubar a taxa de natalidade e criar crise a longo prazo. Eu não vou me ater a isso não, mas o processo neoliberal no Chile, que foi pioneiro aí há umas décadas atrás aí com o governo lá de um ditatorial lá, foi algo que deu um mau exemplo para o mundo. É só estudar a história deles. Estados Unidos, geração Z, aumento rápido da identificação com LGBTQI+, e repercussões políticas e globais. Países do sul global, movimentos por soberania tecnológica, revalorização de saberes locais, que é a linha do Fanon e do Chakrabarty, né? Vão influenciar modelos alternativos de desenvolvimento. Conclusão final: possibilidade de escolhas políticas. A evidência sugere que a sociedade de um futuro muito breve será de fato totalmente diferente, não por um único fator,
mas por uma confluência de mudanças biológicas incorporadas, inovações tecnológicas que reordenam o trabalho e o tempo social, transformações nas identidades sexuais de gênero, rearranjos geopolíticos e rearranjo nas formas de riqueza e apropriação e acumulação. Desculpa. Essas mudanças são parcialmente inevitáveis, mas as suas consequências sociais, uma democracia forte versus oligarquia de dados, cuidados universais versus mercados privatizados de cuidado, populações envelhecidas com alta qualidade de vida versus declínio econômico, tudo isso depende de escolhas políticas, institucionais, que serão feitas agora se nós passarmos a perceber isso aí. E esse é o intuito desse vídeo, é que você perceba que nós estamos em grave modificação nas esferas de sociedade. Essa ruptura pode ser, ela vai balançar muito, mas outras coisas vão acontecer. Eu agradeço, o vídeo ficou grande, eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe para que outras pessoas possam deixar aqui seus comentários e as suas posições, assine o nosso canal e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante. Até lá.